da gente conversar. Boa aula para Aí, você. obrigada, Cá. Então, vamos lá, gente. Estou vendo todo mundo aqui com as câmeras fechadas, todo mundo tímido, né? Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de informação em relação ao Enneagrama, esse assunto que eu adoro falar, adoro falar a respeito. E, especificamente, hoje eu queria trazer para vocês um pouco mais de conceitos sobre o Enneagrama aplicado às equipes, né, aos conflitos. A gente tem visto bastante problemas em relação às equipes, e o Enneagrama é uma ferramenta maravilhosa que ajuda bastante a gente nessa questão em relação a conflitos, de equipes e até, às vezes, nas relações, né? Então, eu digo às vezes porque parte sempre do autoconhecimento, né? Sempre a gente precisa entender e trazer uma questão com o autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. Eu acho que um grande desafio em relação às questões de equipe é justamente você ter as pessoas certas, nos lugares certos, né? E muitas vezes isso acontece e parte do princípio de um bom recrutamento e seleção, que muitas vezes o gestor não consegue, né, ter esse acesso, vamos dizer, desde o início, mas eu acredito que os departamentos de recrutamento e seleção precisam talvez ser até melhor preparados, vamos dizer assim, do ponto de vista de conhecimento de comportamento humano. E o Enneagrama é uma ferramenta esplêndida para isso. Eu também gosto de dizer que a melhor ferramenta de análise de perfil comportamental é a ferramenta que você conhece bem, é a ferramenta que você domina, que você consegue trazer, aplicar de uma forma dinâmica, de uma forma fluida, com bastante conhecimento a respeito. Quando a gente fala de análise de perfil comportamental, de assessments, a gente está falando justamente de direcionar isso para a personalidade, direcionar isso para um conhecimento mais profundo daquela personalidade, e isso não é simples, né? Principalmente quando a gente vê, por exemplo, simbolizado nessa foto, sorrisos, expressões faciais abertas, né? Então, muitas vezes, isso passa para a gente como uma postura, um direcionamento positivo, né? Mas eu vou passar para vocês aqui, vocês vão entender aonde que eu quero chegar em relação a isso, tá bom? Partindo do princípio, né, da formação do ser humano, o ser humano ele tem um desenvolvimento físico, psicossocial e cognitivo, né? Tudo parte desse princípio, onde o físico tem a ver com o crescimento do corpo, né, do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras, saúde. O psicossocial está direcionado ao desenvolvimento das emoções, personalidade e das relações sociais. E o cognitivo, a aprendizagem, a atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio, criatividade. Nós temos um processo de desenvolvimento para cada uma dessas áreas, né? Temos uma maturação, vamos dizer assim, para cada uma dessas áreas. Quando tudo acontece da melhor maneira possível, os ciclos que vão acontecendo no decorrer da nossa vida vão trazendo essa maturidade, esse desenvolvimento através dos estímulos, né? Quando somos bastante estimulados pelos nossos pais, quando não somos estimulados por nossos pais, quando não somos criados, vamos dizer assim, por eles, mas por outras pessoas, avós, tios, né? Tudo isso tem uma interferência na nossa personalidade, no nosso comportamento, no nosso desenvolvimento, muitas vezes como um todo. O nosso foco aqui está direcionado hoje às nossas questões mais psicossociais e cognitivas, que trazem uma questão do comportamento, da personalidade, tá? Então, eu vou dar esse início, esse start para que vocês possam ir construindo aqui comigo a ideia desse desenvolvimento, dessa dinâmica, tá bom? Fora as questões de desenvolvimento já propriamente ditas, como o próprio desenvolvimento cognitivo, físico e psicossocial, eles são influenciados por uma dinâmica ambiental. Então, nós sofremos uma forte influência ambiental para o nosso desenvolvimento. Isso acontece de uma forma muito intensa, né? Eu trouxe para vocês uma explicaçãozinha melhor. Quando
a nossa personalidade, quando a gente fala de psicologia, ela está dividida em temperamento, caráter, traços e tipos, tá? O temperamento, ele está direcionado à genética, ou seja, isso não muda. Então, o temperamento vem geralmente com o entendimento de que eu tenho características presentes do meu pai, características da minha mãe, dos meus avós, e isso a gente traz com a gente em termos de temperamento. Caráter, traços e tipos, isso já sofre uma influência do ambiente no desenvolvimento. Então, se nós pensarmos na formação global, a genética tem 50% de responsabilidade em relação à nossa formação de personalidade e o ambiente 50%. Né? Então, aí, algumas pessoas começam a questionar, né, em relação à genética, principalmente. Então, sei lá, por exemplo, essa pergunta até ocorreu numa aula que eu dei na pós, inclusive lá da Santa Casa, que a pessoa disse, bom, se um pai é psicopata, o filho pode ser psicopata também, né? Se essa formação, essa questão genética pode passar para o filho ou não. Então, começa a entrar várias questões aí bastante, vamos dizer assim, complexas em termos da gente dizer que sim, dizer que não, né? Existem 50% de chances dessa carga genética vir, né? Mas existem também os outros 50% do ambiente, da própria estrutura em que essa criança está envolvida, da cultura, né? Tem vários outros fatores que influenciam nesse desenvolvimento. Então, dizer que um pai, né, psicopata, que aí vai para um exemplo bastante extremado, mas um pai psicopata, então os filhos terão possibilidade de também desenvolver essa psicopatia, talvez, né? Talvez, não necessariamente isso aconteça, tá? Então, a questão genética dos pais, né, obrigatoriamente, e o ambiente vem todo de um contexto social, histórico, pessoas que passam por situações dramáticas, né, de traumas bastante intensos no decorrer da vida, acabam mudando dramaticamente a sua personalidade, mesmo no decorrer do seu desenvolvimento, né, de adulto já. Existem fatores, existem momentos de desenvolvimento, e aí a gente está falando de faixas etárias, né, onde a gente tem toda essa dinâmica de desenvolvimento, onde, principalmente esses contextos históricos, né, onde acontecem situações dramáticas, como guerras, como um grave acidente, isso pode mudar constantemente, pode mudar de uma forma muito profunda a personalidade da pessoa, né, por conta desses traumas, tá? Então, é bastante complexo, é bastante amplo, né? Então, essa questão do desenvolvimento da personalidade, né? Então, se nós olharmos no ponto de vista mesmo das diferenças das pessoas, é fato que muitas pessoas, num determinado momento, principalmente da sua vida, vão enxergar de uma forma muito intensa um leão, por exemplo, né, trazendo aqui um exemplo mais aberto, e outras pessoas vão enxergar um coelho. Algumas pessoas não conseguem nem enxergar o coelho nessa história aqui, por conta já de ter pré-concebido, já ter uma formação estruturada, né, já automatizada de uma questão do leão, por exemplo. Então, no decorrer desse desenvolvimento, dependendo das experiências que essa pessoa passa, dependendo das dinâmicas pelas quais ela passa, provavelmente ela constrói uma dinâmica de conseguir ou ver o leão e não conseguir ver esse coelho, ou vice-versa. Tá? Ao virar de ponta cabeça, tem gente que vê um leão de ponta cabeça e não vê o coelho, né? Então, essa flexibilidade também cognitiva, essa abertura para as possibilidades de criatividade, tudo isso está direcionado a um desenvolvimento estimulado, a um desenvolvimento, vamos dizer, de potência, né? De acordo com o desenvolvimento e essa faixa etária correta, né, de estímulo, vamos dizer assim. Então, nós, indivíduos, somos únicos em termos de desenvolvimento. Nós temos a nossa característica estabelecida e
as nossas conexões neurais, elas são como as nossas digitais. Ou seja, se nós tivermos como um exemplo, né, gêmeos idênticos, né, que foram criados pelos pais da mesma forma, tiveram ali o ambiente, as experiências parecidas, nada muito impactante nas suas vidas, ainda assim, é possível que tenham características diferentes, porque num determinado momento, por exemplo, que o pai tem um tom de voz mais alta com as crianças, numa brincadeira, por exemplo, um deles pode entender aquilo como brincadeira, mas o outro pode entender aquilo como agressividade. E isso está completamente direcionada à sua construção de personalidade, como essa criança foi, vamos dizer assim, autorregulada emocionalmente na sua infância. Então, alguns pais têm comportamentos de tom de voz, às vezes até de brincadeiras, né? Que a gente observa que podem até traumatizar os filhos, as crianças. Isso é muito comum na linha da psicologia, a gente vê, né? Pais que queriam brincar com os filhos e traumatizaram profundamente essas crianças com brincadeiras, às vezes. E isso está direcionado justamente com a forma como essa criança entende o mundo, como ela regula as suas emoções, né, no decorrer do seu desenvolvimento. Os pais têm uma responsabilidade muito forte com as crianças em termos de regulação emocional, porque muitas vezes essas crianças têm uma postura, principalmente nos primeiros anos de vida, né, em que não existe nenhum tipo de recurso emocional, recurso físico para poder lidar com algumas situações, e o choro é uma forma de se comunicar, e o choro não é necessariamente uma linguagem compreensível para os pais, né? Então, às vezes a criança chora de fome e a mãe vai lá e troca a fralda dessa criança. Então, em termos de emocionalidade, existe uma falta de regulação, e essa criança pode, então, se sentir porque a fome para a criança naquele momento é um instinto de morte, né? Ou seja, ou eu como agora, ou eu vou morrer, né? Numa construção ainda muito primévua do nosso desenvolvimento. E nesse sentido, essa regulação dos pais é muito importante para os filhos, os pais entenderem essa construção dos filhos, fazerem isso juntos, né? E trocando isso com a criança. Eu costumo brincar de que os pais precisariam fazer uma faculdade ou ter uma carteirinha de autorização para ser pais, porque é de extrema responsabilidade, né, essa construção de um outro indivíduo, né, vamos dizer assim, dessa construção emocional, dessa construção de mundo, né, e parte do princípio sempre de que os pais estão fazendo o melhor que eles podem, trazendo o conhecimento o melhor que eles podem fazer, né? E é complexo, porque acabam, de alguma forma, trazendo dinâmicas e até traumatizando, às vezes, né? Os filhos sem ter a menor ideia e sem ter a menor intenção para isso, né? Então, o desenvolvimento humano ele é muito complexo, né? Então, aqui eu queria trazer para vocês uma construção sobre, falar um pouco sobre o perfil comportamental, nessa construção do perfil comportamental. A análise do perfil comportamental, ela é uma análise que avalia traços de comportamento e os padrões emocionais. Então, ela está especificamente trazendo essa construção, e aí trazendo em consideração todo o processo de desenvolvimento, né? Todo o processo dessa cadeia de desenvolvimento cognitivo e também emocional, né? E começa a trazer essa construção como a estruturação mesmo desse ego, dessa postura, que na idade adulta a gente começa a querer avaliar isso e chama de perfil comportamental, né? A melhor forma, talvez, a melhor análise que nós poderíamos ter de um perfil comportamental ideal seria nós conseguirmos avaliar a dinâmica do funcionamento cerebral, né? Hoje isso já é possível, é muito caro ainda, mas já é possível nós termos análise através de ressonância magnética, através de recursos, né, de até equipamentos muito, inteligência artificial, equipamentos muito modernos e pouco acessíveis hoje para a gente, né?
Então, o ideal seria se nós tivéssemos essa construção, né? E aí pudéssemos propor estratégias bem direcionadas, customizadas para esses indivíduos. Como indivíduos únicos, né, que eu tinha citado para vocês, por mais que existam perfis comportamentais, né, como a gente cita, geralmente sempre se traz uma questão de padrão de comportamento, né? Porque o nosso cérebro, ele se desenvolve através de padrões de comportamento mesmo. Ele começa a direcionar essas formações padronizada, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um conectoma, que é hoje um dos recursos que se tem em termos de ressonância magnética, mas que, né, é inacessível em termos para nós réis mortais, vamos dizer assim, mas para vocês terem uma ideia do grau em que nós já chegamos em termos de visualização de conectividade cerebral, né? Então, para cada uma dessas vias neurais, está acontecendo uma comunicação cerebral. E dá para ter uma ideia da complexidade que se acontece esse processo todo, né? Então, enquanto instrumentos de avaliação, eu queria propor para vocês aqui uma reflexão em relação a algumas que o mercado traz para a gente, né? O próprio DISC, que é uma ferramenta bastante largamente usada por empresas, né? Que traz aí uma construção bastante dinâmica e hoje até bastante profunda, né? Eles conseguiram se aprofundar bastante no detalhamento e até em pesquisas mesmo cientificamente comprovadas, né? O MBTI, que é uma ferramenta também bastante usada, eu já usei bastante DISC, MBTI. Eu sou uma psicóloga organizacional, que venho do mundo organizacional, e usei bastante essas ferramentas, o próprio Big Five, né? E acabei usando também testes psicológicos em larga escala, vários deles, para poder fazer análise de estresse, análise de liderança, né? E aqui embaixo o Enneagrama, né? Que é a ferramenta em que eu tenho bastante tranquilidade de trazer para vocês, por conta de ser uma ferramenta especial do ponto de vista de análise de perfil comportamental, né? Então, só reforçando, eu acredito que as ferramentas que vocês utilizam bem são as melhores ferramentas para serem aplicadas, né? Quando você tem domínio dessas ferramentas, é a melhor maneira, né? O Enneagrama, eu adoraria que vocês na medida do possível, pudesse se desenvolver nessa ferramenta, porque é uma ferramenta especial, né? Uma ferramenta que traz um conceito muito dinâmico, né? Um conceito muito próprio. E aqui eu trago algumas possibilidades aí de entendimento de por que ela é tão boa, né? Por que o Enneagrama, para a gente poder falar sobre perfis comportamentais ou falar sobre análise de perfil comportamental. O Enneagrama, ele traz de forma muito tangível o entendimento do desenvolvimento de personalidade. Ele consegue descrever o direcionamento e o desenvolvimento desde a infância da pessoa, a provável infância, né? Como é que essa criança pode ter passado, quais foram os desafios que essa criança passou, quais foram provavelmente as regulações e as faltas de regulações emocionais que essa criança passou para que ela pudesse desenvolver para um determinado perfil, né? É um modelo universal e muito antigo de transformação e desenvolvimento humano. É uma ferramenta que vem já milenar, ninguém sabe dizer exatamente quando o Enneagrama surgiu, vamos dizer assim, mas no Brasil ela é uma ferramenta razoavelmente recente, ela tem aí 50, 60 anos e ela veio muito forte, vamos dizer assim, veio para o Ocidente de uma forma muito, muito forte. Ainda trazendo alguns conceitos mais místicos da ideia, mas sempre trazendo a ideia de um desenvolvimento único, de um desenvolvimento global do ser humano, de uma transformação do ser humano a partir do seu autoconhecimento. Então, na internet mesmo, a gente começa a ver bastante informações sobre Enneagrama, e sua grande maioria traz uma construção mais mística, né? Eu acho que não me ocorre uma outra palavra, mas mais mística mesmo. Porém, essa forma de se falar sobre o Enneagrama não é muito
bem vista, não é muito aceita no mundo corporativo, que é um mundo mais pragmático, que pede referências mais caracterizadas, né, com resultados mais práticos, né? E o Enneagrama, em sua formação, vamos dizer assim, do seu direcionamento, na sua metodologia mais americana, vamos dizer assim, traz essa praticidade. Hoje é largamente aplicada no mundo corporativo, existem profissionais de muito gabarito, vamos dizer assim, aplicando essa ferramenta. Existe muito artista também, né? Muito turista, né? Tentando trazer o Enneagrama aí como formas e direcionamentos bem diversos, né? Mas eu aplico o Enneagrama de uma forma muito pragmática, que por vir do mundo corporativo, eu estudo Enneagrama há mais ou menos uns 15 anos, eu busquei realmente esse direcionamento mais pragmático, e aqui internamente também, através do Instituto Conectomos e também da Illumine, que é a consultoria, a gente conseguiu trazer o nosso jeitão, né, vamos dizer assim, do Enneagrama, trazendo conceitos de neurociência. Isso foi tangibilizando, foi trazendo mais estrutura, mais pragmática, né, para o Enneagrama. E também possibilita uma visão exata e objetiva dos padrões que estruturam a personalidade humana. Isso já tem toda uma construção muito clara e muito fiel, vamos dizer assim, ao desenvolvimento, tá, da personalidade. Então, o Enneagrama é esse símbolo com 9 pontas, né? Onde cada uma dessas pontas representa um perfil padrão do Enneagrama. Para cada um desses perfis, existem ainda 3 subtipos, que faz com que os perfis padrões passem para 27. Então, podemos dizer que são 27 perfis padrões dentro do conceito do Enneagrama. Na nossa metodologia, a gente traz um conceito sobre os centros de inteligência, tá? Os centros de inteligência não são utilizados em todas as metodologias aplicadas pelas pessoas que costumam aplicar Enneagrama, vamos dizer assim. Tem algumas pessoas que não usam essa nomenclatura, não usam essa metodologia, essa ideia, né, de construção. Nós aqui entendemos que os centros de inteligência são bastante aplicáveis, principalmente porque nós conseguimos transformar esses centros de inteligência numa explicação também trazendo neurociência, tá? Então, isso para a gente ficou bastante claro, bastante forte, tá? Então, os tipos 8, 9 e 1 são os tipos que fazem parte do centro ativo. Os tipos 2, 3 e 4 fazem parte do centro emocional, dos emocionais, e os 5, 6 e 7 fazem parte do centro teórico. Bom, nós temos as 3 construções. Nós temos a construção emocional, nós temos a construção ativa e nós temos a construção teórica. Dependendo da nossa formação de personalidade, a gente se estabelece mais fortemente, mais estruturalmente, vamos dizer assim, em uma delas. E aí uma segunda área passa a ser de apoio para essa estrutura, e uma terceira, o Enneagrama traz como sendo um centro reprimido. A gente não gosta muito dessa palavra reprimida, a gente fala pouco desenvolvido, tá? Então, essa tríade, ela vai sendo estabelecida e estruturada no decorrer do nosso desenvolvimento, tá? Então, essa dinâmica, vamos dizer assim, no decorrer dos momentos de desenvolvimento, das nossas faixas etárias, onde são mais estimulados ou menos estimulados, a gente começa a ter preferências, né, por dinâmicas, de acordo com as nossas experiências, principalmente ambientais, né, e também genéticas, e a gente vai tendo essa estruturação. Costuma-se dizer que o perfil específico que a gente já consegue olhar e consegue identificar o perfil do Enneagrama está ali na adolescência, por volta de 16, 17 anos, a gente já tem uma clareza, já consegue identificar de forma mais clara, vamos dizer assim, o perfil do Enneagrama. Das pessoas, né? Antes dessa idade, antes da adolescência, é possível? É difícil, tá? É difícil porque ainda existem momentos ainda de processos muito intensos de desenvolvimento,
ainda existem podas neurais, existem processos, né, acontecendo no nosso cérebro que podem direcionar ainda de uma forma mais impactante. Mas é possível até, às vezes, ver crianças mesmo com tendências já, né, de perfis. Mas dizer realmente que essa pessoa está estabelecida num determinado perfil, a gente não arrisca fazer essa análise antes de 16, 17 anos, tá bom? Dentro do conceito do Enneagrama, o centro mental de cabeça, estabelecido na cabeça, né, toda essa energia mental, né, o emocional tronco, aqui na parte do coração mesmo, e a parte ativa, abdômen, tá? Essa parte mais abdômen, que é a estruturação dos ativos. Então, aqui eu gostaria de trazer algumas características de uma forma mais pragmática para vocês. Já entrando na questão das equipes, tá? Da forma como a gente consegue entender um pouco mais as equipes. Então, pessoas que trazem uma estruturação mais emocional, elas costumam ter mais sensibilidade, são mais ligadas às pessoas, a gente percebe uma dinâmica mais afetuosa, mais empática, né? Mais direcionada. E a gente está falando aqui dos perfis 2, 3 e 4, né? Então, eu não vou entrar em detalhamento dos perfis, a gente não tem tempo para isso, mas aqui eu quero deixar um pouquinho mais claro para vocês, em termos de centro de inteligência mesmo, que já dá para ter uma ideia da característica das pessoas. Então, os teóricos mais práticos, mais fechados, não significa necessariamente mais quietos, mas talvez mais fechados do ponto de vista mesmo emocional, tá? Então, na composição da tríade, existe a variação, né, dos 3 tipos também, que aqui no caso são os 5, 6 e 7, que na composição da tríade, alguns são mais abertos, outros nem tanto, mas costumam ser mais práticos, mais diretos e, do ponto de vista das relações, um pouco mais fechados, tá? Os ativos mais inquietos, mais proativos mesmo, mais mão na massa, né? Uma energia corporal, né? Uma energia de abdômen, uma energia de intensidade mesmo corporal. Então, são os fazedores, os mão na massa mesmo, tá? Então, deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhe aqui para vocês em relação às características. Os perfis comportamentais, se nós formos pensar aqui do ponto de vista, deixa eu voltar um pouquinho para ficar mais claro, do ponto de vista dos perfis e das áreas, né, dos centros de inteligência, só por eles existirem, eles já se tretam entre si. Então, pensa, vamos dar um exemplo aqui, os emocionais, né? Vamos pegar um exemplo de um emocional que é aquela pessoa que gosta de falar olhando nos olhos, né? Que quer atenção quando está falando, é aquela pessoa mais empática que chega, diz bom dia para todo mundo, né? Com um sorrisão na cara e que passa, vai mesa a mesa, e aí, como é que você está? Nossa, você não está com uma cara boa hoje? O que aconteceu com você, né? E aí passa por uma mesa de um teórico, né? E aí ela passa, bom dia! Aí o teórico faz assim, né? E continua lá no seu dia a dia ali e tal. Pronto, o emocional já vai pensar, o que eu fiz para essa pessoa? Eu não fiz nada para ele, eu fiz. Será que eu fiz? Será que eu não fiz nada? Puxa, será... E aí começa a ser tomado por uma emocionalidade e que muitas vezes desequilibra essa pessoa, e não é raro acontecer de se perder um dia em relação a isso, dependendo da construção que se cria, né, da dinâmica e do tamanho do autoconhecimento que essa pessoa possui, etc, etc. Geralmente, emocionais costumam ter mais, trazer mais para si a questão do tipo, é comigo a história, sabe? Levar para o lado pessoal a história. Enquanto os teóricos estão preocupados com a dinâmica, o que eu vou fazer, a minha agenda, etc, etc. Alguns, a gente costuma brincar até que alguns teóricos não parecem nem muito encarnados, sabe? Quando fica com aqueles olhinhos perdidos, a cabeça a 1000 por hora, etc, etc. Essa coisa dos olhos perdidos que os teóricos geralmente possuem, por conta de uma dinâmica ágil mental, levam os emocionais com pouco autoconhecimento a acreditar que não estão levando em consideração, que não estão dando atenção adequada, né?
Então, vocês começam a perceber que eu estou dando um exemplo de perfis aleatórios e que já gera um monte de problemas em termos de relação. E a gente nem começou a falar ainda das características mesmo de potências em relação à entrega, a entrar em contato com o cliente, porque da mesma forma que alguns são muito bons com a relação com o outro, com a relação com o cliente, com o atendimento telefônico, o outro é muito bom com a planilha, com a estruturação, com a tabulação das informações, o outro já é muito bom para botar a mão na massa, para realizar, para fazer, para botar aquela agenda na prática, né? Então, então quer dizer que eu não sou, não posso não ter boas características de todas as áreas? Provavelmente a gente não tem todas as características boas de todas as áreas, né? Provavelmente não. Nós não temos. Seria o ser humano perfeito. Esse é o nosso grande desafio, vamos dizer assim. É trazer essa estruturação, esse conceito, essa intencionalidade, né, essa consciência de que o ideal é que a gente consiga manter em níveis equiparados a nossa emocionalidade, a nossa cognição e a nossa proatividade, a nossa mão na massa, etc, etc. Então, botar em prática, estruturar, planejar, né, conseguir realizar isso através dos meus contatos, etc, etc, e botar em prática, ação. Tá? Porém, dentro das construções mais padrões dos perfis, isso acontece de uma forma muito polarizada e, muitas vezes, isso se torna um grande problema. Se torna um ponto de atenção e não um ponto positivo para esses perfis, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos fortes, né, do centro ativo, que é esse centro prático, realizador, geralmente são muito líderes, né, tem uma dinâmica de liderança já muito natural, são ágeis, dinâmicos, objetivos, assertivos, diretos, e aí a gente já começa a pensar, né, eu quero um desse aí na minha equipe, né, pode me trazer que eu quero, quantos tiverem, né, só que tudo que tem lado bom, também não tem lado não tão bom, e nos lados, pontos fracos, vamos dizer assim, né, pontos de atenção, são insensíveis, impacientes, intransigentes, intolerantes, olha quantos né? Inflexíveis, impulsivos, prepotentes, autoritários. Então, mas Sibeli, todas as pessoas do tipo 8, 9, 1 têm essas características negativas, né? Pode ter, como pode não ter, né? Então, assim, isso são pontos de referência que muitas vezes, na falta de autoconhecimento, atuam fortemente nesses pontos e não percebem, né? E quando recebem feedback em relação a isso, ainda agem com mais um win, de repente, né? Então, essa coisa mais enérgica, né? Os ativos têm uma estruturação mais agressiva, né, do ponto de vista por conta da energia mesmo, né? Existem emoções que dão estrutura para esses centros de inteligência, e a emoção que está dando sustentação para esses ativos é a raiva. Então, é natural que se tenha uma agressividade, seja no tom de voz, seja na postura, no jeito de olhar, às vezes intimidadora. Então essa pessoa ela é agressiva, ela é intimidadora? Não, é uma postura, é uma construção estruturada, né? Onde ela traz essa energia e o entendimento de que eu impacto as pessoas dessa forma agressiva é importante para eu poder otimizar, para poder potencializar as minhas relações. Se eu chego com essa intensidade, né, de tom de voz, de autoritarismo, de inflexibilidade, né, ou até mesmo usando aqui mais ágil, mais dinâmica, né, com uma pessoa emocional que tenha um entendimento, né, do processo mais lento, né, mais aberto, mais flexível, né? Não necessariamente é pior ou melhor, mas é diferente. Então, esse emocional, eu entendendo que aquela pessoa emocional tem uma dinâmica diferente da minha, eu enxugo, eu entendo como é que eu posso potencializar a minha comunicação, a minha relação com essa pessoa, né? E começo a ter uma postura diferente, talvez menos energética no meu tom de voz, né? Então, peraí, vou falar com a fulana que é mais emocional, respiro antes, né? Tenho um entendimento me autorregulo,
e consigo falar com a intencionalidade correta, né? Então, aqui, os teóricos, mesma coisa, os pontos fortes, planejadores, estrategistas, racionais, analíticos, ponderados, sonhadores, idealistas, estáveis, né? Então, maravilha, para alguns cargos na empresa são fantásticos, maravilhosos, né? Então, pontos que não são tão bons, são frios, calculistas, mais lentos do ponto de vista, às vezes, até do processamento, porque trazem uma construção mais estruturada em termos de planejamento. Então, quando você precisa planejar, organizar, demanda de mais tempo, né? Os ativos, muitas vezes, saem fazendo, né? E depois olham e dizem, opa, deu errado, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. Mas os ativos têm uma dificuldade com essa questão do planejamento, como os teóricos fazem. Os teóricos gostam da coisa planejada, estruturada, cronograma, né? Os ativos têm uma certa dificuldade, às vezes até, não dá para generalizar em nenhum deles, tá, gente? Mas os ativos têm essa coisa mais de mão na massa, de fazer, sabe? Sai fazendo e vai vendo no meio do processo. Isso, para alguns teóricos, tira o humor, né? Porque o teórico passou lá 2 dias planejando, colocando cronograma, né? A hora que ele vê um ativo está lá já realizando, já fazendo um monte de erro, cometendo um monte de gafes, né? Atravessando o samba. Então, de novo, uma construção onde geram muitos conflitos por falta de conhecimento mesmo da estruturação de cada um, né? E aí, vamos para os emocionais, né? Os pontos fortes dos emocionais: carismáticos, sensíveis, envolventes, envolvidos, leais, atenciosos, calorosos, empáticos. Fica até mais quentinho, né? Dá vontade até de abraçar, assim, né? Fofos demais. E são mesmo, os emocionais são muito queridos, são muito relacionais, né? Mas também são ciumentos, inseguros, instáveis, dramáticos, às vezes, apegados, dependentes, passionais, histéricos, né? Nossa, não, né? Histéricos e tal. Sim, porque tem muitas vezes essa expressividade, da mesma forma que acontece com os teóricos, acontece com os ativos, né? Na sua dinâmica, é a sua expressão de indignação, expressão, às vezes, até de um processo de pouco autoconhecimento. Tá? Então, entendendo essas dinâmicas, aqui, agora talvez tenha ficado um pouco mais claro para vocês o tamanho, né, da bucha, vamos dizer assim, o tamanho da complicação que são geradas em termos de convivência com pessoas de perfis e centros de inteligências diferentes, com pouquíssimo autoconhecimento, sem entenderem as suas dinâmicas e muito menos as dinâmicas das outras pessoas, né? Então, ao ponto de vista, se nós observarmos, para alguns perfis, tem essa construção muito, né, olhando para uma determinado objeto, aqui no caso o gatinho, olhando para esse bichinho, o rapaz ali está olhando dizendo, né, o gato é um predador nato, né, caçador, né? E já essa moça, e aí não tem nada a ver com gênero, tá, gente? O desenho não tem absolutamente nada a ver com o homem é mais assim, a mulher é mais assado. Aqui ele está muito mais mesmo como uma simbologia, e a moça traz essa questão mais amorosa do gatinho, né? Então, se nós olharmos em termos de perfis do Eneagrama, existem perfis, mulheres de alguns perfis, que são extremamente alfa, que estão extremamente direcionadas, diretas, né, pontuais, com um tom de voz mais autoritário, mais direto mesmo. Assim como existem homens mais calorosos, mais fofos, mais atenciosos, mais relacionais, tá? Então, não tem a ver com gênero, absolutamente, tá bom? Então, aqui a pergunta é quem está certo, né? Então, existe alguém que esteja certo nesse ponto de vista? Possivelmente, se eles tentassem explicar o ponto de vista deles, dependendo aí da dinâmica e do dia de cada um, eles poderiam até arranjar uma boa discussão, um bom conflito em relação a isso, né? Tentando provar o quanto que o gato é caçador e a moça tentando provar o quanto que ele é fofo. Então, essas construções de dinâmica, de contextos de mundo, de estruturação de personalidade, elas estão muito direcionadas ao que a gente consegue entender do mundo
como dinâmica, né? Como a gente vê o mundo, como a gente traz a nossa perspectiva para esse mundo. Então, entender o contexto também dessas pessoas com quem vocês trabalham, o das equipes, das pessoas que compõem as equipes, é extremamente importante, porque pessoas que passaram por, muitas vezes, formações escolares, né, mais robustas ou menos, né, tiveram mais privações, menos oportunidades, a gente consegue também entender níveis de desenvolvimento cognitivo em relação a isso. Então, então porque o fulano tem um processamento cognitivo mais ágil, mais rápido, ele passa a ser mais inteligente do que quem tem um processamento cognitivo mais devagar, do ponto de vista da inteligência, né? Se a gente for falar em termos de inteligência, isso é possível que sim, mas em termos de competência organizacional, não, porque depende da cultura, depende da intenção daquela empresa, depende do departamento, né? Então, muito complexo, né? Muito complexo a dinâmica em termos de direcionamento. Então, a minha mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é uma mensagem em relação ao caminho, né? Ao olhar, a dinâmica, a busca. Então, que vocês possam buscar cada vez mais autoconhecimento, porque a partir desse autoconhecimento que vocês conseguem ampliar o ponto de vista, ampliar a visão de vocês em termos relacionais, em termos de comportamento humano, se aprofundar cada vez mais em cursos, em dinâmicas que vocês se apropriem, né, de bons cursos, boas teorias, né? Eu acabei atropelando o samba aqui, porque no começo eu tinha que ter falado para vocês de duas coisinhas, que eu acabei atropelando, e agora a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque eu me atropelei aqui com a questão do computador, né? Então, eu queria deixar meu muitíssimo obrigada aqui para vocês em relação a essa apresentação. Eu vou ficar à disposição para perguntas, mas o ponto que eu esqueci de falar para vocês é que, para as pessoas que querem receber o certificado dessa apresentação, desse curso, né, dessa aula, no chat agora vai entrar um link para vocês poderem clicar lá e preencher um formulário para poder receber o certificado, tá bom? E um outro assunto que eu precisava ter falado para vocês também, que vai ficar atropelado agora, mas tudo bem, tá tudo certo, é que nós temos também um cupom de desconto para o curso que eu vou aplicar agora no próximo final de semana, vou até compartilhar aqui com vocês, de Enneagrama voltado para resultados organizacionais, que é um curso onde não é um curso de formação de Enneagrama, tá? É um curso onde vocês aplicam os conceitos do Enneagrama, as competências do Enneagrama na corporação, tá? Então, tem uma introdução do Enneagrama, bastante importante, eu explico direitinho a construção do Enneagrama, como é que isso acontece na personalidade, aprofundo mais a questão do desenvolvimento, porque aí eu passo a comentar com vocês mesmo o desenvolvimento passo a passo, como é que isso acontece no físico, como é que isso acontece no emocional, como é que isso acontece no contexto, né, no contexto histórico, né? A ideia é que no primeiro final de semana, que acontece agora 27 e 28, das 8 da manhã à 1 da tarde, é um contexto bem direcionado ao individual. Então, nós vamos trabalhar fortemente a questão individual, de autoconhecimento, vou apropriá-los com bastante informação sobre não só o Enneagrama, mas também dessa construção de personalidade. No outro final de semana, que é 6 e 7, né, que eu já vou, inclusive, vou parar de compartilhar, começar a voltar a ver vocês, para conseguir ter aqui. Então, no outro final de semana, uma forma mais corporativa, tá? Mais aplicação mais no mundo corporativo mesmo. Aí, dinâmicas, ferramentas, para vocês poderem aplicar os conceitos do Enneagrama através das competências, tá? Vou torcer muito para que vocês se apaixonem pelo Enneagrama, para que vocês possam aprofundar os estudos, eu posso indicar para vocês escolas e profissionais maravilhosos que podem apropriá-los da dinâmica e dos conceitos do Enneagrama de uma forma muito, muito linda, né? Porque o Enneagrama é uma ferramenta maravilhosa. E é isso, eu fico aberta agora para perguntas, se vocês quiserem, e fico aqui, fiquem à vontade.
Uma perguntinha para você aqui no chat, ó, que eu também quero a resposta. Opa, deixa Da eu ver aqui. Lilian. Podemos ter uma parte de um e parte de outro? Pois me identifiquei com o emocional / ativo. Lilian, é justamente nessa construção da tríade que a gente fala, né, da construção, da estruturação do Eneagrama, nós temos as três, nós temos toda a nossa porção teórica, toda a nossa porção ativa e toda a nossa porção emocional. Né? Então, dizer, é possível ter parte de um, parte de outro? Sim, sim, é exatamente isso. Porém, um sempre se fortalece, sempre mais estrutural, tá? Mas as características, elas vão aparecendo e vão se sobrepondo. Tanto que, muitas vezes, quando as pessoas começam a estudar Eneagrama, uma das dinâmicas que se faz é descrever todos os perfis antes, para depois as pessoas se identificarem. Então, a carga horária para uma formação de Eneagrama, ela é muito maior do que essa que nós vamos fazer aqui de 16 horas, e é por isso mesmo, tá? Para apropriá-los mesmo com dinâmicas, com referências, para ficar mais clara essa construção. Eu vou trazer uma boa descrição, exemplos, né, para vocês, mas com certeza, tá? É nesse curso que você oferece a identificação dos participantes antes do curso? Desculpa? É nesse curso de Eneagrama que você dá, de ambiente corporativo, que você identifica as pessoas antes do curso? Que você faz a sessão Isso é antes? legal falar, isso é muito bom. Uma das coisas que a gente faz de diferencial também é que as pessoas que participam do curso passam comigo antes do curso, num 30, 45 minutos, onde eu tenho o objetivo de minimamente tentar identificar o perfil de vocês. Por que minimamente? Porque o processo para identificação ele é um processo maior, estendido, mas nesse momento eu consigo trazer para vocês uma característica, às vezes entregar para vocês mais de um relatório, enfim. A minha ideia é que vocês passem, vão para o curso com um mínimo já conhecimento, um mínimo de entendimento do Eneagrama, tá? Então, muitas vezes é possível por conta até de experiência, e eu já aplico há muitos anos, então é muito comum as pessoas irem identificadas já para o curso, tá? Mas acontece também das pessoas às vezes não se identificarem, e tudo bem, tá? A ideia não é que vocês vão tipificados, né? A ideia é que vocês tenham consciência, entendimento e um contato inicial aí com o Eneagrama, tá bom? Tem uma outra pergunta da Tarim, que ela pergunta qual é o link ou a correlação do Eneagrama com os perfis do DISC. Nenhum, né? São conceitos diferentes, né? São estruturações diferentes, né? O DISC, eu não vou saber te explicar, faz muitos anos que eu tive contato com o DISC, mas o Eneagrama, ele traz uma estruturação dos conceitos de personalidade mesmo, estruturadas, tá? Então, tem toda uma correlação com a formação de personalidade. Eu queria dar uma contribuição, se Por você favor. me permite, Uhum. que é muito interessante a partir da perspectiva do Eneagrama, porque ele fala das bases da gênese, ele fala como que os comportamentos surgem a partir do desenvolvimento. E enquanto os outros perfis analisam a expressão do comportamento. Eles olham o padrão comportamental e identificam o padrão comportamental. Então, diz que, por exemplo, se ele encontrar dominância, ou se ele encontrar influência, ou se ele encontrar conformidade, ou esses aspectos do comportamento, eles estão falando de como se expressa essa dinâmica comportamental, enquanto o Eneagrama fala sobre a formação da personalidade. Eu falo isso de boca cheia porque eu já tinha passado por algumas análises Eu sou uma criança, gente. Desde que eu sou criança, eu não sou mais uma criança, mas desde que eu sou criança, que eu fui cobaia da minha mãe e dos amigos dela. Porque minha mãe foi fazer faculdade de psicologia e eu já era nascida e crescida. Então, eu com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos os anos da vida, eu fui testada com Rorschach, fui testada com teste de personalidade, fui testada com teste de QI, fui testada. Para qualquer pessoa que foi testada, fui eu. E eu tinha muito e também muito terapiada, porque minha mãe também falava, essa pessoa é muito louca, nós vamos ter que pôr ela na terapia, e deixou eu na terapia a vida toda. Então, terapiada, identificada, testada.
e eu fiquei chocada com o nível de mudança no meu autoconhecimento a partir do Eneagrama. Eu falo isso para a Sibeli, sempre conto essa história, porque para mim foi realmente surpreendente o quanto que o Eneagrama identificou o gap, identificou qual era a conexão que faltava, qual era a peça que precisava apertar para encaixar a potência. E eu posso dizer tranquilamente que boa parte da potência que hoje eu expresso no meu trabalho, no meu dia a dia, e tudo que eu faço, uma boa parte disso veio desse processo de autoconhecimento, porque faltavam peças. Então, eu gosto do Eneagrama porque ele não fica com aquela coisa meio, aquele subterfúgio de vamos falar apenas dos seus pontos fortes, porque falar de gap é uma coisa desagradável, ficar só falar do que falta, vamos falar do que sobra e tal. Mas ele não está falando do que falta, do que sobra, ele está falando da sua dinâmica e como que essa tríade de forças se encaixa em você. Então, eu tenho um perfil que é o ativo, muito forte, muito robusto, com o teórico dando suporte, então eu tenho um teórico apoiando as minhas ações, as minhas atividades, mas o meu emocional meio desconectado. Então, pelo menos era, agora eu melhorei um pouquinho, mas uma pessoa dessas que chegava atropelando todo mundo, que falava em cima, quando eu achava que alguém estava errado, eu simplesmente atropelava e falava em cima, porque eu sabia, entendeu? Às vezes eu podia até estar certa, mas não era aquela melhor forma de mostrar que eu estava certa, né? E se eu tivesse errado, então era pior ainda, certo? Porque aí o tiro saía pela culatra de uma vez por todas. Então, para mim foi muito interessante por conta disso, porque ele fala não da característica comportamental, porque assim, você é agressivo, tem que ficar calmo, sabe? Você procrastina, tem que ser proativo, sabe? Fica fazendo uma coisa que... E, na verdade, não é nada disso, porque a razão pela qual eu procrastino é diferente da razão pela qual outra pessoa procrastina. E a razão pela qual eu sou agressiva é diferente da razão pela qual outra pessoa é agressiva. Pode até ter gente parecida, mas as dinâmicas são muito próprias. E eu vim assistir essa aula, porque toda vez que a Sibeli fala de Eneagrama, eu quero estar ouvindo, porque vai que ela conta alguma coisa que eu não sei ainda, mas eu adoro isso e vejo uma potência muito grande. A gente usa isso nos nossos clientes corporativos e a gente tem grandes resultados com isso. Gegé está falando do filme Soul, né? Que a gente assiste, a coisa mais fofa do mundo, aquele filme. Fala um pouquinho de Soul e Eneagrama, para o Gegé. Então, propriamente, né, falar sobre que tem Eneagrama, Gegé, Eneagrama, eu vejo Eneagrama em tudo, Gegé. Eu sou totalmente... É importante vocês saberem que a Sibeli, ela tipifica personagem de novela, tá? Ela está assistindo novela, ela fala, esse é um tipo tal, esse é um tipo tal. Então, ela não é a melhor pessoa para dizer se tem ou se não tem Eneagrama em algum lugar, né? Tem época que eu fico até meio chata, ainda mais quando eu faço algum curso mais atualizado, assim, eu fico chata, porque aí até o cachorrinho quero descobrir, sabe? Então, mas no Soul, ele traz muito essas questões mesmo de nuances, né? Ele mesmo, ele passa por várias nuances, várias transformações, mas é um filme maravilhoso, para quem não assistiu, assista. Ele é um filme que traz uma reflexão maravilhosa, né, sobre dinâmicas de comportamento, da própria humildade, né, de você conseguir também encarar as suas dificuldades, né? É maravilhoso, mas Gegé, você me deu uma ideia, viu? Eu vou assistir o Soul com esse olhar de Eneagrama agora. Eu fiquei aguçada agora. Foi uma ótima ideia. Uma perguntinha que apareceu aqui no chat da Valdirene. Como se dá a análise da personalidade pelo Eneagrama? O Eneagrama, existem várias ferramentas, viu, Valdirene, que trazem essa ideia de que possa ser feita essa análise. Nenhuma ferramenta hoje é validada cientificamente ou que traz assim, uma certeza de 100%, né, de uma aplicação de um questionário, de uma ferramenta para poder fazer a análise do perfil. Eu utilizo um questionário do Hudson,
que tem 70% de chance né, de acerto, vamos dizer assim, mas eu já tive vários exemplos, eu já apliquei em muita gente de níveis hierárquicos muito distintos, né? E eu tenho aprendido muito de que não dá para a gente só se referenciar com um questionário ou uma ferramenta. É importante também se apropriar das características dos perfis. Então, quanto mais se estuda o Enneagrama, mais, não digo nem fácil, mas você consegue ter mais clareza em relação à tipificação, né? Então, Hoje você usa uma entrevista, né? Uma é, entrevista a, direcionada, né? o questionário me traz um norte, vamos dizer assim, mas muitas vezes ele dá falso negativo, né, eu costumo brincar. Então, eu não uso uma ferramenta só, eu uso já da minha expertise, eu uso esse questionário para poder nortear, mas existem muitas perguntas que eu acabo filtrando e direcionando para poder ter mais certeza, vamos dizer assim, principalmente nos processos organizacionais, né? E o legal é que quem valida a tipologia é o indivíduo, não é o Sempre, consultor. Então, a sempre. pessoa aceita aquela tipologia e convive com aquela ideia, quer dizer, ele se vê naquele perfil. E as pessoas se veem, é muito louco. Isso É, acontece, né? é, Professora, posso perguntar? com certeza. Eu até tinha uma amiga que falou para mim sobre Enneagrama, e no curso eu estou na pós com a Carla, né, na pós da Santa Casa, e infelizmente já tinha olhado o seu curso, mas eu estou com aula, vou ter aula amanhã, sábado e domingo. É verdade. Então eu vou estar na fila aí para o próximo. Perfeito. Mas você faz só atendimentos organizacionais? Você faz atendimento individual? Como que eu posso entrar em contato para saber também coisas sobre alguma indicação de formação? Porque eu andei dando uma fuçada, eu comprei livro, comecei a ler sobre o Enneagrama, acho que eu sou o tipo 2, me identifiquei muito com o tipo 2, e gostaria de me aprofundar nisso. Como que eu posso fazer para obter essas informações? Ana, a gente aqui... Aproveita e responde para o Gegé, que perguntou se você faz análise de perfil online ou somente pessoal. Somente presencial, né? Não, acho que é isso que o Gegé perguntou. Eu utilizo o Enneagrama em processos pessoais, corporativo, clínico, uso como norteador mesmo, como mapa de personalidade, né? E com a pandemia, eu tenho aplicado também online, por conta, aprendi, né? Desenvolvi algumas técnicas aí, depois de um ano, hoje eu me sinto bastante apropriada para poder fazer essa aplicação online, porque antes, até compartilhando com vocês, é bem interessante fazer o presencial, porque você vê toda uma questão de expressão facial, corporal, que ajuda bastante na identificação, sabe? E com o online a gente perde isso, né? Mas também buscamos outros recursos aqui de perguntas que a gente pudesse ter a clareza de não ter o visual nos dando esse apoio, né? Então, nós partimos por algumas perguntas mais pontuais para conseguir identificar, mas é isso. A gente consegue fazer atendimentos pessoais para empresas, né? Escolas, então encaixa em qualquer instituição. Alguma pergunta a mais? Alguém? Se ficou alguma dúvida também na apresentação, o tempo é mínimo e a vontade de falar é máxima, então busquei pontos que eu entendi que poderiam ser interessantes, né, para um entendimento mais globalizado, mas fato é que tem muita informação, tem muito mais a ser falado, né, e é isso, eu espero poder ter contribuído com vocês no entendimento aí do Enneagrama e muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, viu? Por terem vindo. Agradeço mesmo. Obrigada, Cá, pelo apoio de sempre. Então. Você sempre é muito importante aí na sua participação. Obrigada, viu? A gente gosta muito de receber as pessoas aqui no nosso quintal, né? Eu falo para eles, toda vez que a gente está com essa possibilidade, eu digo que a gente gosta muito de recebê-los aqui em casa. A casa aqui é a casa do escritório, é a casa do Instituto Conectomos, que a gente trata com o maior carinho para que as pessoas se sintam num ambiente acolhedor para o aprendizado.
E para a gente está sendo um grande desafio mudar o nosso quintal para esse quintal aqui do Zoom, né? Então, de qualquer forma, sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso quintal, à nossa casa, e a gente espera poder recebê-los pessoalmente em breve. E assim, para quem gosta de discutir comportamento, para quem usa isso, dá para usar no coaching. No nosso curso mesmo, Neurociência Aplicada ao Coaching, que é um curso online do Instituto Conectomos, tem princípios de perfis comportamentais discutidos lá com a Cibele. A gente usa isso em todo o processo organizacional. É raro a gente entrar numa empresa para fazer desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, sem tratar do enneagrama das equipes. A gente reconhece até a cultura de uma organização pela tipologia predominante dos seus funcionários. Então, para a gente tem sido uma ferramenta muito útil para fazer gestão de mudança. Eu sou suspeita porque eu sou muito grata a essa ferramenta que me ajuda a ver coisas que eu dificilmente veria se não tivesse esse diagnóstico, tá? Então, eu sou suspeitérrima para falar sobre isso. Fora todo o impacto que teve na minha vida pessoal, né? Se vocês vierem no curso, vocês descobrem qual é a tipologia da Cibele, porque ela não conta, ela só conta no curso. Mas eu sou mais descarada nessa história. Obrigada, viu, Cibele, pela aula incrível. Obrigada a todos que participaram. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre. Obrigada também por vocês terem participado. Obrigada, viu? Até breve. Adorei vê-los aqui. Um abração, Gegete. Espero o quarto, hein? Obrigada, tchau, professora. pessoal.